Ele acordou de novo. Não porque queria, mas porque a dor não o deixou dormir. O quarto está escuro, o teto parece mais pesado do que nunca. E a mente, aquela mesma que um dia foi cheia de sonhos, agora é um campo de batalha. Ao lado da cama, uma xícara fria. Na parede, a sombra de um homem que ele mal reconhece. Ninguém percebeu quando ele começou a desaparecer. Talvez nem ele tenha percebido. Um dia ele era promissor. Tinha planos, sorrisos, amigos. Agora tem contas, silêncio e o eco de promessas que nunca se cumpriram. A vida foi apertando e ele foi encolhendo. Primeiro ele perdeu o emprego, depois a confiança. E quando a mulher fechou a porta dizendo que não dava mais, ele percebeu que não era o mundo que estava desabando. Era ele. Foi como ver um castelo de areia sendo levado pelo mar. A cada onda, um pedaço da vida sumia. Ele tentou ser forte, tentou sorrir, tentou fingir que estava tudo bem. Mas ninguém percebeu o que acontecia por dentro. O peito dele era uma casa em chamas. Por fora, ele ainda parecia inteiro, mas por dentro, só havia cinzas. Ele olhou para o espelho uma manhã e não viu mais o homem que era. Só um olhar vazio. E uma pergunta: por que continuar? Naquela noite, ele pensou em desistir. Pensou em sumir sem deixar rastros. A vida parecia um peso impossível de carregar. E foi ali, no silêncio do quarto, que ele gritou. Não com a boca, mas com a alma. Um grito que ninguém ouviu, exceto Deus. Às vezes, Deus não fala com palavras. Às vezes, ele responde com o silêncio. E foi no silêncio que algo começou a mudar. Ele sentiu o peito arder, como se uma brasa esquecida ali dentro tivesse reacendido. Era pequena, fraca, quase invisível, mas era vida. Pela primeira vez, ele chorou de verdade. Não aquele choro de raiva, mas o choro de quem entende que não acabou. Que ainda há fôlego. Que ainda há tempo. Ele começou devagar. Um passo, depois outro. Foi lavar o rosto, ajeitar o cabelo, abrir a janela. O sol bateu em seu rosto e doeu. Doeu porque há muito tempo ele vivia na sombra. Mas ele não recuou. Ele entendeu que crescer dói e renascer queima. Ele começou a trabalhar de novo, mesmo sem vontade. A cada dia reconstruía um pedaço do que perdeu. As pessoas ainda não acreditavam nele, mas ele já não precisava disso. Porque quem renasce das cinzas não busca aprovação, busca propósito. O fogo que um dia o destruiu, agora o purificava. Ele aprendeu que o fracasso não é o fim, é o início da humildade. Que o deserto não é castigo, é preparo. Que o silêncio de Deus não é rejeição, é lapidação. E que a dor é a ferramenta mais precisa do Criador. O homem que um dia se odiava, agora agradecia por ainda estar vivo. Ele percebeu que Deus não havia tirado nada que fosse essencial, só o que o impedia de crescer. Tudo o que foi queimado era excesso. Tudo o que sobrou era ouro. Ele se levantou, não com pressa, não com raiva, mas com propósito, porque entendeu que o renascimento não acontece de um dia para o outro. A fênix não renasce bonita, ela renasce em chamas. E é por isso que ele não se envergonhou do processo, porque cada cicatriz contava uma história, e cada lágrima era prova de sobrevivência. Ele olhou para o espelho e viu o mesmo rosto, mas um olhar completamente diferente. Agora havia fogo ali, havia propósito, havia fé. Ele entendeu que Deus nunca quis que ele fosse perfeito, quis apenas que ele fosse real. E no momento em que ele se rendeu, foi quando realmente venceu. Porque a vitória não é sobre os outros, é sobre o próprio eu que tentava destruí-lo. O homem velho morreu no fogo, o novo nasceu das cinzas, e agora cada passo dele é um testemunho vivo, não de força, mas de graça. Porque ele entendeu que renascer não é mérito humano, é misericórdia divina. Talvez você esteja nesse fogo agora. Talvez tudo à sua volta esteja desmoronando. Mas escute, o fogo que parece te destruir está te transformando. Você não está sendo punido, está sendo preparado, porque existe um novo você esperando para nascer. Então não desista, continue. Porque no dia em que você se levantar, o mundo vai ver um milagre andando entre as cinzas. O homem que renasceu das cinzas é aquele que entendeu que o fogo não veio para destruí-lo, mas para revelar quem ele sempre foi. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e comente sobre o que mais gostou. A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Obrigado por assistir.